A paz do Senhor Jesus, eu sou a doutora Mariana Mendes e no 5º episódio da série A Criação falaremos sobre a finalização da biosfera, o 6º dia, onde o Senhor ele cria o restante dos animais e cria uma criatura complexa, especial, diferente de todas as outras, o homem e a mulher. E eu quero compartilhar a leitura que encontra-se em Gênesis 1, do versículo 26 ao 31, que diz assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde, a manhã, e esse foi o 6º dia. Que magnífico! É importante nós relembrarmos que o livro de Gênesis ele foi escrito por Moisés. Moisés é um profeta que nasceu no Egito, que viveu cerca de 13.500 anos atrás. Então, todo esse relato é dado a um homem que descreve o que ele foi revelado por Deus, acredito eu, através de uma visão, e ele descreve de acordo com o conhecimento que ele tinha. Lembrando que Moisés, ele foi criado dentro do palácio do faraó, pois ele foi adotado pela princesa e ele foi tratado como príncipe, como integrante da família real do Egito. E ele teve acesso a todo o maior conhecimento disponível para o povo daquela época, pois ele estava no centro intelectual do mundo, no centro de potência mundial, o centro cultural. Então, podemos dizer que entre os homens existentes, ele fazia parte da elite intelectual daquela época. Mas, comparado aos dias atuais, nós sabemos que a ciência, a tecnologia, ela evoluiu de forma imensurável comparada àquela época. Então, Moisés, ele relata de acordo com o que ele viu e de acordo da capacidade que ele tinha para descrever. É por isso que ele relata que Deus criou as aves, os peixes, os animais pequenos e os animais grandes que viviam sobre a terra. Eu gosto de enfatizar isso, pois se nós pensarmos que Deus desse essa mesma revelação que ele deu a Moisés, a um homem ou a uma mulher desse tempo, a descrição seria muito mais complexa. Nós relataríamos, talvez, até classificando os animais. Deus criou os felinos, Deus criou os caninos, Deus criou os animais selvagens. E assim por diante, em relação aos peixes, em relação às aves. Mas dentro do conhecimento de Moisés, ele descreve de uma forma tão fabulosa, que se torna tão interessante, mesmo para nós atualmente, onde nós conseguimos compreender o que ele viu e o que ele quis dizer, através da inspiração que Deus deu a ele. Quero enfatizar que aqui, nesse 26º versículo, é a primeira vez que Deus ele fala na primeira pessoa do plural.
ele diz: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Se nós resgatarmos a leitura dos dias anteriores, nós vamos ver que todo o ato de criação foi mencionado na primeira pessoa do singular. Mas aqui, Deus diz na primeira pessoa do plural, dando ênfase à pluralidade da essência de Deus, dando ênfase à Santa Trindade, que já tinha havido, que já foi mencionada nos primeiros 3 versículos do livro de Gênesis, onde Moisés ele descreve o Deus Criador, o Espírito Santo que movia sobre as águas e o Verbo, haja luz, descrito que nós sabemos que é Jesus Cristo. E aqui, nesse 6º dia, Deus ele enfatiza essa trindade existente que nós temos que compreender para fazer todo o sentido à leitura da Bíblia. Moisés ele descreve aqui o homem ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Talvez muitos podem compreender que essa imagem e semelhança é corporal, é o corpo físico. Porém, quando nós avaliamos a essência do Senhor, quando nós sabendo que Deus ele é eterno e que a matéria foi criada por ele, não faz nenhum sentido nós pensarmos que essa semelhança é em relação ao corpo físico. Mas a imagem e semelhança que Deus está nos dizendo aqui é da parte moral, da parte espiritual, no sentido intelectual, essa capacidade de inteligência e também emocionalmente somos semelhantes a Deus. Nós não somos iguais ao Senhor, pois nós não temos todos os atributos que Deus possui, mas nós temos características presentes fortemente no Senhor. E somos distintos, somos diferentes de todas as outras criaturas. Não há nenhum ser vivo semelhante ao homem e à mulher. Não há nenhum ser vivo com capacidade criativa, com capacidade de comunicação através de uma linguagem verbal complexa. Não há nenhum ser que tenha tanta inteligência como nós, essa capacidade emocional de controle, sem somente ser guiado por instintos primitivos como os demais animais. É por isso que o homem e a mulher são pessoas diferentes, especiais, pois nós somos a imagem e semelhança do Senhor. E como é importante nós enfatizarmos isso, tanto para aquela época foi importante para Moisés, como para nós ainda é importante. Se nós avaliarmos para aquela época, Moisés, ele quebrou vários paradigmas existentes naquela época. Ele foi revolucionário com a sua revelação, pois naquela época a cultura que prevalecia era no Egito, como mencionado, era a capital mundial, intelectual, religiosa, cultural, econômica do mundo. E lá eles acreditavam em vários deuses, eles eram politeístas, eles idolatravam criaturas, animais, corpos celestiais, astros. E eles acreditavam que o rei, o faraó, era a própria figura divina, era um representante de Deus aqui na terra e tinha uma essência divina. Então, para aquele povo, havia um homem que era diferente dos demais. Quando Moisés relata que todo homem e toda mulher possui a imagem e semelhança do Senhor, nós estamos dizendo que o rei, que o faraó não é diferente de nós. E isso foi revolucionário para aquele povo hebreu que por 400 anos viveu mergulhado na cultura egípcia. E isso era difícil deles compreenderem todos os ensinamentos que Deus ensinara através do profeta Moisés. É por isso que foi tão essencial saber como que foi feita a criação, como foi criado o mundo, para poder quebrar todos esses mitos
todo esse misticismo que existia na humanidade daquela época e que ainda hoje existe. Como é importante, nos dias atuais, nós enfatizarmos que o homem e a mulher é a imagem e semelhança do Senhor, que nós não somos iguais a Deus, pois a cultura vigente hoje quer igualar o homem e a mulher com o mesmo valor de animais. Se nós avaliarmos as leis atuais, as leis brasileiras, um animal, ele tem muito mais valor do que o homem e uma mulher. Quando assassinado um homem e uma mulher, a pena é bem menor se você assassinar uma onça pintada na floresta. Hoje, as leis de proteção dos animais é muito mais agressivas, dizemos assim, em termos de penalidade, do que as agressões acometidas contra homens, contra mulheres e contra crianças. E Deus, ele não ensina isso para nós. Obviamente, nós precisamos sim ter uma responsabilidade de preservação do meio ambiente. Deus, ele deixa bem claro essa responsabilidade que ele dá para o homem e para a mulher, pois no próprio versículo 26, Deus, ele diz: domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Então, nós temos que dominar com responsabilidade. Nós somos responsáveis sobre as outras criaturas que Deus criou. Mas nós somos diferentes, nós somos mais importantes, nós temos um valor inigualável comparado aos demais animais. É importante enfatizar isso, pois o próprio Jesus, em Mateus, no 6,26, ele vai dizer: se Deus sustenta as aves do céu, não tem vocês muito mais valor do que elas? Jesus enfatizando que o nosso valor perante as outras criaturas é muito maior do que o valor que eles têm. É por isso que Gênesis, ele traz à tona e ele serve de filtro para nós sabermos o que é certo e o que é errado. Ele vai quebrando todas essas mentiras que muitas vezes autoridades querem colocar sobre a humanidade. E ainda aqui, no 27º versículo, após Deus enfatizar que nós somos a imagem e semelhança, diz que Deus, ele criou o homem e a mulher. Ele criou 2 gêneros. Apenas 2 gêneros. Como é importante nós dizermos isso nos dias atuais, diante essa cultura de ideologia de gênero, onde muitas vezes há espaço na mídia, nas redes sociais, movimentos querendo dizer que há vários gêneros, e a sociedade absorvendo, não conseguindo argumentar algo tão primário como isso. E Deus, ele enfatiza, ele ensina aqui para nós que quem especifica o gênero não é o homem e nem a mulher, mas sim a biologia, a genética, e muito mais do que o fenótipo. Não importa qual característica visual que a pessoa tem. O que determina o sexo é a biologia, são os cromossomos, XX na mulher e XY no homem. Mesmo que há tentativas de mulheres se parecer com homens e homens se parecer com mulheres, não é a imagem corporal que diz qual gênero essa pessoa tem, e sim a genética dessa pessoa. No 28º versículo, Deus diz que ele abençoou o homem e a mulher e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu
e sobre todos os animais que se movem pela terra. Aqui o Senhor diz que o homem e a mulher são seres abençoados. E como, irmãos, isso é importante para nós, pois muitas vezes nós somos tão insatisfeitos com tudo que nos acontece, passamos por fase de uma insatisfação, e Deus, ele diz aqui que nós somos abençoados. Só de nós nascermos, nós já temos uma bênção proferida sobre as nossas vidas. E assim que ele nos abençoou, ele disse para multiplicarmos. Aqui fala de união entre homem e mulher. Fala sobre casamento, sobre matrimônio, sobre dizer monogamia. Pois o Senhor, ele criou um homem e uma mulher aqui. E a partir do momento ele uniu esse homem e essa mulher, Deus, ele é a favor da monogamia. E Deus também, ele é a favor da heterossexualidade. Isso é bem claro na palavra do Senhor. Uma vez que já iniciamos a Bíblia, a leitura da palavra de Deus, com tantos esclarecimentos, não há por que nós cristãos mergulharmos nessa cultura antibíblica, anti-palavra de Deus, anticristã, sendo que a palavra do Senhor, ela é clara desde Gênesis até Apocalipse. Ainda nesse versículo, Deus, ele enfatiza novamente o domínio sobre os demais animais. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Outra informação revolucionária que Moisés deu para a humanidade daquela época. Pensando na cultura egípcia, na religião egípcia, onde eles adoravam corpos celestiais, eles adoravam animais, eles acreditavam que o gato era um deus, que peixe era Deus, que rã era Deus. E aqui ele enfatiza que são seres inferiores ao homem e à mulher. Também enfatizando homem e mulher, e que todos os homens e todas as mulheres são iguais. No 29º versículo disse Deus: eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra, e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. Deus, ele diz que tudo que ele criou no meio ambiente foi para servir o homem e a mulher, que foi para nos alimentar, que foi para tirar o nosso sustento, a nossa proteção. No 30º versículo, ele diz: e dou todos os vegetais como alimento, a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Deus deu tudo que existe para o serviço, para a alimentação, para a proteção e segurança do homem e da mulher. Quantos paradigmas quebra todos esses conceitos, toda essa instrução que Deus nos dá? Nós vemos que quando nós pensamos nessas filosofias de vida, vegetarianismo, veganismo, nós vemos que isso tudo é invenção do ser humano, pois Deus, ele criou todas as coisas para servir ao homem e à mulher. Não tem problema a pessoa, o cristão, que queira comer apenas vegetais, que não queira comer nada proveniente de origem animal, desde que seja uma escolha, desde que seja por uma percepção de saúde, no sentido de achar que faz melhor para a saúde. Mas o que não pode, o que não tem coerência para o cristão, é nós nos mergulharmos nessa cultura vegana, onde que idolatramos os animais, idolatramos como se fossem eles os seres diferenciados, onde fossem os animais mais importantes do que os seres humanos.
É isso que nós temos que pensar. Qual é a intenção do seu coração? Qual que é o propósito disso? Pois nós vemos esse movimento como pessoas realmente que idolatram o reino animal, como se fossem mais importantes do que os seres humanos. E é por isso que é tão importante nós resgatarmos o estudo em Gênesis, para nós começarmos a avaliar as coisas com os olhos, com o filtro da palavra de Deus. Pois quando nós vemos, quando nós escutamos os argumentos desse movimento, até parece que é algo muito altruísta, mas eu vejo o que Paulo descreve na carta a Timóteo, o mal vestido de piedade, onde eles pegam o mal, algo para escravizar o ser humano, e faz uma roupagem altruísta, em nome do amor, em nome da preservação. É por isso que nós temos que ter bom senso. Salomão, ele diz muito, inspirado em Deus, sobre o que tem sensatez, o que tem bom senso, e sobre o tolo, aquele que não age com bom senso. Aqui Deus, ele finaliza o sexto dia, como descrito no versículo 31. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde, a manhã, esse foi o sexto dia. E também aqui, pela primeira vez, o Senhor relata que tudo ficou muito bom. Pois até o quinto dia, Deus regozija dizendo que tudo ficou bom. Mas aqui ele usa um advérbio de intensidade para dizer que foi muito melhor do que os demais dias. E é por isso que talvez hoje você está vendo esse estudo sobre a criação e você está insatisfeito, e você está se sentindo triste, talvez você não esteja numa fase boa da sua vida, mas hoje Deus, ele nos lembra que você é uma pessoa especial, que você possui a imagem e semelhança do nosso Criador, que você é abençoado e que Deus acha que tudo em você é muito bom. Como é maravilhosa a palavra do Senhor. Como Deus, ele fala conosco através da sua palavra. Pois toda essa descrição não é somente para Adão e Eva, o primeiro homem e a primeira mulher criada. Toda essa descrição é para nós, que somos criaturas do Senhor, que somos filhos de Deus, pois somos escolhidos, pois cremos na tua palavra, reconhecemos nosso Senhor Jesus como nosso Deus, como nosso Salvador. Cremos que Ele morreu por nós, que Ele ressuscitou no terceiro dia, que Ele subiu aos céus e que Ele vai voltar. Então somos muito além do que criatura. Somos filhos do Senhor. E se o Senhor considera suas criaturas coisa muito boa, imagine nós que somos filhos. Eu compreendo que Deus, ele relata que a nossa criação foi algo muito bom, pois nós somos os seres com a sua imagem, a sua semelhança, que temos a sua comunicação, no qual fomos criados para ter comunhão com o nosso Criador, para ter um relacionamento com o nosso Criador. E o único ser vivo que tem essa capacidade somos nós. Como é maravilhoso e como temos que ser gratos a Deus. E a conclusão do término desse sexto dia, eu quero enfatizar que nós temos que compreender, exaltar que o ser humano é imagem e semelhança de Deus, que nós somos parecidos com o Senhor, não somos iguais, mas somos parecidos. Enfatizar que entre nós, homem, mulher e todos os habitantes da terra, independente da região, das características regionais,
da raça, entre aspas, que temos, nós somos todos iguais. Não importa a cor da pele, não importa a altura, não importa o status social, não importa a condição financeira, nós somos todos iguais. Essas diferenças que existem no mundo não foi criada por Deus, foi criado pelos homens. E o mundo que Deus criou, esse mundo de Gênesis 1 e 2, é um mundo perfeito que o Senhor criou para nós. Só que nós entendemos que no meio do caminho houve uma ruptura, que nós sabemos que acontece em Gênesis 3 com a queda de Eva e de Adão. Mas até então, Deus ele criou algo bom, algo agradável e algo perfeito para os seres viventes. E isso, né, é discussão para uma outra fase, uma outra etapa, para não fugirmos da criação. Enfatizar, irmãos, que Deus ele criou vida e ele deu ordem para multiplicação. A partir daí nós compreendemos o quanto que o Senhor ele abomina o aborto, independente da circunstância. Deus ele é pró-vida. Deus ele deu a ordem não só aos homens, mas também a todos os seres vivos, a ordem de multiplicação. Então, aborto, ideologias de gênero, heterossexualidade, poligamia, poliandria, é algo que não foi criado por Deus. É algo que foi criado por homens e que se fere a criação do Senhor e que se fere os princípios do Senhor. Nós, como cristãos, sempre temos que nos posicionarmos contra todas essas aberrações criadas pelo homem. Enfatizar também que o homem ele é distinto dos outros animais, que nós temos um valor incalculável perante os outros animais. E é por isso que o homem e a mulher é digno de ter leis de proteção, é a base, né, para ter moral, para ter ética. E o cristianismo é através do cristianismo, é através da leitura e dos ensinamentos que o Senhor nos dá, que nós temos a capacidade de desenvolver a verdadeira moral, a verdadeira ética, que dá base para a manutenção da sociedade, para a evolução da sociedade. E quando cremos e quando compreendemos que nós somos distintos dos outros animais, a teoria do evolucionismo, a teoria da evolução, como a ciência descreve, ela não é real, pois nós não provemos do macaco. O macaco e o homem não vieram de um ancestral comum. Deus ele criou o macaco de uma forma e Deus criou homem e mulher de outra forma. Deus criou cada espécie existente. A evolução que o cristão acredita é na evolução adaptativa, onde as espécies vão evoluindo, vão adaptando de acordo com a região, de acordo com as características ambientais, que é o que descrevi em outros episódios sobre a epigenética, sobre como que a nossa genética se manifesta de acordo com a ação no meio ambiente vivido. É essa evolução no sentido de capacidade de adaptação, que dá algumas características que são desenvolvidas de acordo com a ação do meio externo. Mas Deus, a palavra de Deus, ela é clara para nós, que Deus ela criou cada um a sua espécie, que não viemos de um ancestral comum, que peixes e aves também não vieram de um ancestral comum. Deus criou cada espécie, dando a capacidade de reprodução para cada espécie e também dando a capacidade de adaptação que cada espécie possui. Como é maravilhoso conhecer a palavra do Senhor, como ela quebra todos os paradigmas, todas as falsos paradigmas, todas as mentiras,
tudo aquilo que pessoas movidas pelo mal, pois a palavra do Senhor vai dizer que a nossa luta é contra hostes e contra potestades, todas as influências malignas que fazem autoridades, que fazem congressos, senados se levantar contra o que Deus criou. Mas a palavra de Deus, ela é eterna. Passará céus, passará terra, mas não passará a palavra de Deus, até que conclua todas as profecias que ainda não foram cumpridas. Que essa palavra possa edificar a sua vida como edifica a minha. Creio que no primeiro episódio eu relatei que o livro de Gênesis foi o primeiro livro que eu me aprofundei no estudo. E como o criacionismo, os primeiros capítulos de Gênesis edificaram a minha fé e me aproximaram mais do Senhor e mudou a forma como eu avaliava o mundo, como eu interpretava as informações que vinham até a mim. Nós aprofundarmos na forma como Deus criou as coisas, nos dá sentido e nos dá o verdadeiro valor de todas as coisas e a verdadeira capacidade de hermenêutica, de interpretação, tanto da palavra do Senhor como do mundo no qual vivemos. Amo vocês em Cristo Jesus. Vamos, se Deus quiser, se Deus permitir, no próximo episódio, refletirmos sobre o descanso de Deus, sobre os 7 dias, e vamos ainda manter, confirmando cada dia que Deus é bom, que o seu amor dura para sempre e que a sua misericórdia também é eterna. Amo vocês em Cristo Jesus. Até a próxima.